continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo, né, da doutrina espírita. Hoje nós vamos, então, iniciar a parte da codificação, né, como foi, né, já falamos dos princípios, né, como foram realizados, né, dos acontecimentos, né, do século XVII, começa no século XVII, né, e se estende até o século XIX, né, toda uma preparação no mundo espiritual. Então, hoje vamos falar sobre a base da doutrina, né, e do livro dos Espíritos. Então, a codificação espírita, né, ela então foi, né, um fruto, né, de um plano elaborado no mundo espiritual. Houve uma participação intensa, né, de vários espíritos. Inclusive, Allan Kardec, né, houve toda uma preparação, né, antes da vinda dele, da encarnação dele, com essa missão. Nós já vimos, né, nos estudos precedentes, né, toda aquela preparação, naqueles, né, os espíritos iluministas que vieram abrindo, né, todo um campo, né, de ideias, né, a parte filosófica, né, como houve as influências, né, inclusive, né, de Lamennais, as influências inclusive de Fénelon, né, como todos eles, né, participaram, né, do princípio para poder então vir a codificação espírita. A codificação espírita, ela compreende as obras, né, na seguinte ordem de publicação. Tá? Por que a expressão na seguinte ordem de publicação? Porque se a gente apresentasse, por exemplo, né, numa determinada ordem, né, não no sentido do que foi publicado, muitos poderiam interpretá-la como talvez a obra prioritária. E não existe isso dentro da codificação espírita. Todos os livros, né, eles são fundamentais, né, para a base da doutrina. Então, por isso que a gente faz esse termo, essa expressão, né, na ordem da publicação, não na ordem de importância, porque todos, né, têm o seu grau de importância. Então, o Livro dos Espíritos, né, foi em abril de 1857, o outro livro que veio foi o Livro dos Médiuns, né, em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, no mês de abril de 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em janeiro de 1868. O Livro dos Espíritos, né, como uma das primeiras obras da codificação, ele vai colocar as bases fundamentais da doutrina espírita. Ele contém os princípios da doutrina, né, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Também nos traz as questões com relação às leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Então, segundo também os ensinos dados, né, pelos espíritos superiores, né, com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados, né, por Allan Kardec. A primeira edição do livro, né, ela continha 501 questões. E com os ensinos dados pelos espíritos, né, com uma coordenação no mundo espiritual, né, pelo Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade que hoje nós sabemos, né, que nada mais é do que Jesus Cristo. Receberam as mensagens das médiuns Caroline e Julie Baldin, bem jovens ainda, eram adolescentes, ainda até crianças no início. Né, quem assistiu o filme vai lembrar, no filme, né, são aquelas duas, né, jovenzinhas lá participando dos trabalhos. Né, que as quais depois, até na própria história, mostra isso. Né, no filme também relata isso, que elas tiveram inclusive depois que mudar. Mudar de Paris por causa, né, da perseguição, né, logo depois que foi lançado, né, a primeira edição do livro. Então a família, né, ficou muito perseguida, né, até pelos próprios costumes ainda, que até hoje ainda, né, em algumas regiões ainda tem essa perseguição com relação a quem, né, pratica, vamos falar assim, o espiritualismo, né, não só o espiritismo, mas até o espiritualismo em sua
vamos falar assim, pureza, né? Muitos expressam ainda que é doutrina do diabo, que mexe com espíritos, né? Ainda há esse preconceito ainda muito latente ainda. Já na segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Outros médios, o cuidado que inclusive Kardec teve, né? Foi, né, a utilização de outros médios, né? Não trabalhando com aqueles que trabalharam primeiro. Porque ele queria evitar, né, toda e qualquer influência, muitas vezes, né, de uma particularidade do próprio médium. Tá? E além disso, né, nós vimos que todas as questões que ele colocava para fazer a primeira parte, né, da codificação, né, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro, quem já estudou o livro, viu que é um livro, né, recheado, né, de perguntas e onde as respostas, né, vêm dos Espíritos. A elaboração das perguntas foram feitas por Kardec mesmo, ele que elaborou as questões, né, mas certamente sabemos que ele estava, né, vamos falar assim, em ligação direta com o mundo espiritual. Então, muitas das questões, né, que ele coloca, né, foram até orientadas, né, pelo próprio Espírito da Verdade. A obra foi bem mais desenvolvida e praticamente é a que nós utilizamos hoje, né, com 1018 questões. E ainda com o acréscimo, né, de algumas notas e comentários. Na parte da introdução do livro, né, contém 17 itens, que é uma síntese da doutrina, né, quanto aos seus princípios básicos. Eu particularmente, não que eu seja um grande leitor de livros, mas eu nunca vi um livro, né, com uma introdução tão vasta e tão completa quanto o Livro dos Espíritos. Dependendo de qual foi a edição, não a parte da edição, mas da dimensão do livro, normalmente ele vai ocupar entre 40 a 60 páginas, só a introdução do Livro dos Espíritos. Então, só aí dá para vocês terem uma ideia, né? Normalmente, raramente um livro aí ocupa, né, um número sempre inferior aí a 5, 6 páginas, né? Não mais que isso. Então, dá para ter uma ideia da profundidade, né, do grau, não só o próprio livro dos Espíritos, mas nós vamos ver que nos outros livros da codificação também, todo esse cuidado que teve Kardec, o que vem a ser, fugindo até um pouco aqui, né, mas a questão de interpretação, eu vejo que ainda, na própria, vamos falar, educação da língua portuguesa, há uma confusão muito grande, né, o que vem a ser a parte da introdução, né, de um livro ou de qualquer obra. A introdução, ela tem por caráter, normalmente, né, fazer um contexto, que pode ser um contexto do passado ou um contexto da atualidade, ou aos dois juntos, é uma forma de aguçar, né, primeiro o interesse do leitor, né, por aquela obra, despertá-lo, né, por aquela obra, e vem também as explicações, né, vamos falar assim, não é um resumo ainda, mas vem algumas explicações do que é aquela obra, qual o caráter daquela obra e quais o seu objetivo, né, no âmbito, um objetivo geral ao que ela se propõe, aquela obra, né, e sempre como objetivo geral, né, ocorre resultados específicos, né, então se expandindo, né, em objetivos específicos. Então, isso é o conceito da parte, né, da introdução de um livro. Então, todo esse cuidado, a gente observa que o Kardec, ele, como grande filólogo, e um grande, vamos falar, cientista, né, da área das letras, né, conhecedor profundo de 5 idiomas, percebe-se todo esse cuidado e essa intenção que ele teve, né, nessa parte da codificação. Então, na introdução, depois vem a parte, né, do prolegômenos, né, que foi elaborada pelos próprios espíritos e dão a conhecer a maneira, né, como foi revelada a doutrina, a autoria e qual a finalidade, né, do próprio livro. O corpo da obra, ele é quadripartido, né, da seguinte forma. Tem a primeira parte,
onde Kardec ele vai explicar sobre as causas primárias, o que é Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Na parte segunda, vem as explicações sobre o que é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Os espíritos, o que são os espíritos? A encarnação dos espíritos, a volta do espírito, extinta a vida corpórea, a volta ao mundo real dos espíritos. O nosso mundo verdadeiro, o nosso mundo real, não é aqui no plano terreno. Aqui é como um laboratório de teste, de ensaio, ao qual estamos passando. Nós estamos em processo, vamos falar assim, de experimento. Em processo de, vamos dizer, de teste. Toda a experiência encarnatória nossa, nós vem com uma missão. E essa missão ela tem como principal objetivo, como lembra, o nosso próprio crescimento moral. Crescimento moral e intelectual. O ideal é que os dois andem juntos, caminhem juntos. Alguns, muitas vezes, se dedicam muito à parte intelectual e esquecem das questões morais. É muito notório, principalmente nesses grandes cientistas, onde acabam se dedicando plenamente e acreditando somente na parte da matéria, deixando completamente de lado a parte espiritual. Então, a parte moral é uma correlação direta com a parte espiritual. Então, a condição ideal para o nosso desenvolvimento é que as duas caminhem juntos. Daí a espiritualidade sempre nos recomendar o quê? O estudo. Principalmente o estudo com relação à parte da doutrina, o estudo das questões espirituais, conhecer a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, muitas coisas do âmbito físico, do âmbito material, vai nos sendo explicado. A pluralidade das existências, a vida espírita e a volta do espírito também à vida corporal, que são os processos reencarnatórios, como isso ocorre, como isso se dá. A emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal e as ocupações e missões dos espíritos. E ele também fala sobre os 3 reinos ainda nessa parte, que é o reino animal, o reino vegetal, e o reino físico, é o reino da própria natureza em si. O que vai sustentar esses outros 2 últimos reinos, que é o animal e o reino vegetal. Que aí é toda a natureza em si, a terra, a água, o ar e o fogo. A parte terceira da obra ela vai conter as leis, que são as leis morais, lei divina ou natural, as leis de adoração, o trabalho, a reprodução, a lei de conservação, de destruição, a sociedade, esse próprio princípio, a sociedade, inclusive, ela tem como princípio, estudando o livro Evolução em 2 Mundos, nós vemos lá, o princípio das questões da sociedade, ela começa com os princípios inteligentes. Nos outros reinos, no próprio reino vegetal, no reino animal, a gente vê como eles vão se associando, os animais dentro da sua espécie, eles criam um princípio de sociedade, de proteção, cada qual com missões bem determinadas, definidas. A gente observa isso, inclusive, nas formigas, uma sociedade que elas têm uma função e tem uma outra que tem a função, elas têm as divisões de tarefa. Então, todo esse princípio da sociedade, ele começa nesses princípios inteligentes e vai até o processo evolutivo, até chegar à parte do espírito, que aí já é o homem encarnado. A lei do progresso, a lei da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e a perfeição moral. E na última parte do corpo da obra,
vai falar-nos sobre as esperanças e as consolações, né? Também penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Então, pode-se observar que a divisão das matérias não foi realizada de modo arbitrário, né? Mas, ao contrário, denota correspondência lógica e uma sequência toda de pensamento. Então, na primeira parte, sobre explicando, né, os princípios, né, a questão do princípio, começa com o próprio questionamento, né, que é Deus? Observa até, Divaldo, ele frisa muito isso, essa questão, quando ele coloca essa primeira questão no Livro dos Espíritos. Né, qualquer um de nós, né, colocaria a pergunta, quem é Deus? Mas o termo quem, nós estamos fazendo uma própria conotação, né, como uma pessoa. É um questionamento que é uma pessoa, né, ao nível de semelhança, de igualdade. E observa que Allan Kardec, ele coloca a questão não quem, mas que é, né? O que é Deus? Que é Deus? Então, essa observação, né, que se coloca aqui, de uma correspondência lógica das sequências até chegar, então, ao momento quando o espírito, então, ele alcança o quê? A emancipação da alma já é, vamos dizer assim, a desobrigação, né, de continuar tendo que reencarnar aqui, né, nesse mundo. Porque nós estamos, né, estudando as questões, vamos lembrar que a codificação espírita, ela foi elaborada, né, no século XIX, mas ela é atual até os dias atuais. E essas questões que estamos colocando, do planeta nosso na condição em que ele se encontra, que é um planeta de provas e expiações. Então, quando se coloca a emancipação da alma, né, é quanto a essas questões do qual o planeta ainda se encontra. Porque o processo evolutivo, né, ele continua. Talvez a nossa emancipação da alma se dá quando não tivermos mais a necessidade reencarnatória dentro de um planeta nas condições de expiação e provas. Mas certamente essa emancipação da alma não nos deixará, vamos falar, livres de terem que reencarnar já num planeta, né, na condição de regeneração. Ou, né, chamado também os planetas, né, ditosos. Então, só deixando claro, quando fala essa questão aqui, até voltando essa parte aqui, quando fala da emancipação da alma, talvez acho que eu não coloquei essa parte aqui, mas a emancipação da alma é essa questão, a não necessidade, né, reencarnatória, né, no planeta nosso ao qual se encontra atualmente. As matérias aí contidas então foram distribuídas em ordem metodológica e parte das questões mais gerais para as questões especiais. Então, observa isso, né? Quem já estudou o Livro dos Espíritos, vê-se que muitas das questões, né, no início ali, são dúvidas nossas mesmo, são questões que muitas vezes no passado a gente colocava esse questionamento. E quando a gente já entra ali na quarta parte do livro, né, já são questões, né, de um grau de refino muito maior que a gente nunca tinha imaginado. Então, vê que são questões especiais, né, as quais ainda a gente se encontra ainda, vamos falar assim, em infantilidade espiritual ainda, até para compreendê-las. Então, dentro dessa primeira parte aqui, que a gente vai encerrar agora, né, o que a gente conclui, né, dessa questão do Livro dos Espíritos, né, como ele foi feita essa codificação, essa divisão. Quanto à autoria de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ela, em vários momentos da codificação, a atribui aos Espíritos. Ele, inclusive, chama a atenção, há uma questão até na época com relação aos próprios médiuns, porque muitos médiuns questionaram, meu livro não vai, né, estar numa página, pelo menos, né, o meu nome não vai estar no livro, né, pelo menos, né, em destaque em nenhuma página, meu nome. E aí ele fala que não, porque o livro, né, a autoria do livro é dos Espíritos.
O médium, né, ele servia simplesmente, né, de um intermediário, né, para transmitir as comunicações. E as quais a participação dele, não só dele, mas teve vários médios até aglutinar aquelas questões, aquelas respostas, que ele não simplesmente só confiou, né, nas respostas que vinham de um médium. Essas mesmas questões ele passava, inclusive, para outras cidades, né, aos quais ele já havia reunido, né, com todos aqueles que estavam conduzindo esses trabalhos, e ele passava, né, as mesmas questões, né, e juntava depois todas essas respostas e sintetizava essas respostas, né, em algo, vamos falar assim, de nível universal. Né? E a nível universal, com base da doutrina, né, como fala a nível universal, né, dentro daquela ganga de resposta que ele tinha, ele observava o que mais se aproximava, para evitar o quê? Que um espírito enganador, né, quisesse, né, dar alguns tipos, né, de respostas ou explicações que não tivesse condizente, né, com os princípios da doutrina. É chamada universalidade dos ensinos. Né? Quando Exatamente. o espírito fala a mesma coisa, embora modifique uma palavrinha ou outra, mas o conteúdo é o mesmo. Exatamente. Então, eis o que nos afirma, né, nos prolegômenos. Olha lá, este livro, tá, está no próprio livro, tá? Isso aqui tudo eu tirei do livro dos Espíritos. Tá lá, este livro é o repositório, né, de seus ensinos, de seus quem? Dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante, né, ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta, né, dos preconceitos do espírito. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Os espíritos, né, então, deixam a Kardec a iniciativa de elaborar as perguntas e conceber não a essência do trabalho, mas o plano geral, né, das suas apresentações aos homens. A obra é um diálogo no qual o homem encarnado busca aprender com os irmãos mais experimentados, né, as novas dimensões da verdade. Foi preciso, pois, que as questões e as dúvidas fossem levantadas do ponto de vista humano, para que o mundo espiritual as esclareça na linguagem simples, né, de uma palestra.